Nesta semana, o programa Direito Desportivo em Debate recebe o advogado especialista em Direito Desportivo, Dr. Marcelo Góes. Eu comecei muito cedo. Eu saí da faculdade e pedi para trabalhar nessa área, e consegui. Mas também existia a cobrança de clube em clube. E qual que era a efetividade disso? Não pagou, está suspenso do campeonato. A justiça desportiva era rápida. Se não pagar, está suspenso do campeonato. Eu espero você aqui na TV Justiça. Está começando mais um Direito Desportivo em Debate, um programa produzido pelo Federal Concursos em parceria com o Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo. Hoje eu estou recebendo aqui, ou estamos recebendo, um grande amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, que é o Marcelo Trevisan de Góes, conhecido como Marcelo Góes, que é um dos principais advogados de direito desportivo do nosso país, dos primeiros, apesar de jovem, que começou nessa batalha. E hoje nós vamos tratar da evolução do direito desportivo, sem querer envelhecê-lo, mas uma lenda viva. Já pensou, rapaz? Nada, você é muito jovem. Obrigado, viu, Marcelo, de você aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite, eu fiquei extremamente honrado, viu, Zé Naga? A gente tem uma amizade, um convívio bastante grande. E é que eu comecei muito cedo. Eu saí da faculdade e pedi para trabalhar nessa área, e consegui. Aí você trabalhou com quem? Eu trabalhei com meu tio. Meu tio já trabalhava há muitos anos nessa área. Qual é o nome do seu tio? José Geraldo de Góes. José Geraldo de Góes. Dr. Góes, todo mundo conhece. Góes. Dr. Góes, advogado do Santos, do Palmeiras na época. Ele era advogado de muitos clubes do interior. E eu saí da faculdade e falei, quero trabalhar. E ele é meu padrinho de batismo. E eu falei, quero trabalhar com isso. Ele falou, vem, mas olha, esse é minha brincadeira, é meu hobby. Eu trabalho, eu tenho outra coisa. Isso é só porque eu gosto de fazer as defesas. Você se formou que ano? Eu me formei em 90 no Mackenzie. Então eu estava começando essa história de direito. Nem começando, porque nem tinha. Não, o que tinha era, em 88 nós tínhamos a Constituição. O artigo 217, que pela primeira vez, pelo menos, havia um artigo apenas para o desporto e principalmente para aquilo que eu atuava da Justiça Desportiva. Era a época do CBDF. CBDF. Era o CBDF e o CBJDD, que era para os outros esportes. Hoje nós temos um código só para os dois. Código só porque a lei... Isso é a minha primeira então, vamos crítica. Lá. A minha então primeira vamos fazer crítica. A primeira crítica. Eu acho que deveria haver um código só para o futebol. Eu acho. Não podemos colocar o futebol em outro patamar, tem que ser posto. Até porque, Marcelo, você sabe disso. Nós conhecemos as pessoas brilhantes que fizeram o código. São todos ligados ao futebol. Sim. Eu não consigo pensar alguém, claro, que tem como futebol. Talvez eles querendo proteger, não querendo proteger o futebol, fizeram uma situação que eu acho que fica. Tem situações em que o esporte, principalmente o futebol, tem casos específicos. E isso para qualquer esporte. Mas eu peguei uma época que havia um código só para o futebol e um código para os outros esportes. O CBDF. E eles conviviam harmonicamente. Até para falar para o pessoal de casa, CBDF, Código Brasileiro de Justiça Desportiva. De Justiça Desportiva. CBJDD. Não, esse é o CBJDD. O CBDF era Código Brasileiro do Futebol. Disciplinar do Futebol. Disciplinar do Futebol. CBDF, Código Brasileiro Disciplinar do Futebol. Já faz e o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Aí veio a Lei Zico. Em 93 veio a Lei Zico. 93 veio a Lei Zico. Veio a Lei Zico. Alguma coisa da Lei Zico conseguiu ser aplicado imediatamente, outras não. Mas principalmente um dos casos mais que... o que mais pegou foi a aplicação imediata do que previa a Constituição no artigo 217, que é a competência da Justiça Desportiva. Pelo menos no meu caso. Que, naquela época nós tínhamos até reclamações trabalhistas de atleta com o clube, na própria Justiça Desportiva. Porque a lei de 76 tinha o artigo 29 que dizia... Isso, a 6354 dizia que poderia ser instituída a Justiça Desportiva, mas esse artigo foi declarado inconstitucional depois. Mesmo sob a égide da Constituição de 67. Sim, e aí... no Rio tinha, desculpa, né, Sim, te interromper e já claro. O fazendo, nós tínhamos no Rio, na Federação Carioca de Futebol, uma junta de conciliação e tinha aqui, que também tinha uma junta, tinha uma junta que era
geralmente presidida pelo vice-presidente do Tribunal Pleno. Havia o presidente do tribunal, o vice-presidente, que presidia também a junta que fazia... Existia aqui também que era uma outra situação, que até eu fiquei sabendo que muita gente colocava que essa serenidade da justiça desportiva ajudava muito na solução de muitos problemas, principalmente na relação entre atleta e clube. Mas também existia a cobrança de clube e clube. E qual que era a efetividade disso? Não pagou, está suspenso do campeonato. Isso que é mais efetivo. Então, e não é a situação de, vamos empurrar com a barriga. Não, é nota promissória, emprestei o jogador, não pagou, está aqui. A justiça desportiva era rápida. Se não pagar, está suspenso do campeonato. Aí o que acontece? Vai para a justiça comum, fica numa vala comum de outras situações e o processo não anda. Aqui seria mais efetivo. Que você vai... Eu não sei, já me falaram que existe a ideia de que se tornar um tribunal de exceção, alguma coisa nesse sentido. Eu não sei, porque, olha, o problema é que tem que mudar, inclusive, a Constituição. Mas como eu sou advogado trabalhista militante, eu vou falar aqui, eu falo com toda a isenção, por só fazer justiça do trabalho e um pouco aí na área desportiva, um pouco que eu digo que é bem menor perto do que eu faço em direito do trabalho. Sim. Você tem toda a razão, vai para a justiça do trabalho, demora o mesmo tempo que demora uma ação de um bancário, de um advogado, de um pedreiro, de uma nutricionista, enfim, de qualquer outro trabalhador. E a história de empurrar com a barriga que você quis dizer ocorre mesmo, que a justiça do trabalho, não por culpa da justiça, mas por culpa do volume de trabalho. Então, o que acontecia, aí eu vou também falar, Zainag, que existem duas correntes. Tinha uma corrente que dizia que como o tribunal era na sede da federação, existia um favorecimento aos clubes, em detrimento dos atletas. Mas eu nunca vi isso. Agora... Eu, como advogado do Santos, eu como advogado de vários clubes do interior, fiz muito acordo com o atleta no tribunal. Que ele não precisou ir para a justiça comum, ou para a justiça do trabalho. Havia essa possibilidade até de ser um tribunal arbitral, até de ser um tribunal de acordo hoje, né, ingresso com a ação. Ingresso com a ação na justiça. Você sabe que eu pensava? Eu quero tentar, me ajuda nisso, eu quero que isso volte. Então, eu vou te dizer uma coisa. Eu já cheguei a pensar. Quem advoga no cível sabe, cível é genérico. Sim. Aí nós temos vara de família, não é isso? Por exemplo, lá no empresarial, vara de recuperação judicial, enfim. Nós poderíamos ter na Justiça do Trabalho, varas especializadas desportivas. Sabe qual é o problema? É que depois os bancários vão falar, então a gente quer também uma vara dos bancários. E os advogados, vara dos advogados. Olha, esse é o problema. A época da Lei Pelé, quando a Lei Pelé estava sendo escrita, eu trabalhava, e hoje trabalho também com ele de novo, com o doutor Heraldo Panhoca. Grande Heraldo. O doutor Heraldo Panhoca foi um dos maiores mentores do direito esportivo desse país, e ele também ajudou muito a escrever. E ele me pediu, Marcelo, me dê alguma opinião, justiça desportiva, o que você quer? E a minha opinião foi essa. Doutor Heraldo, vamos tentar fazer uma vara especializada para o direito desportivo, para a justiça desportiva, para o direito do trabalho desportivo? E isso foi sugerido. E a desculpa foi exatamente essa. A desculpa não, eu acho que era o fundamento. A justificativa, o fundamento foi isso. Se eu fizer pro esporte ou pro futebol, aí no caso, que era um atleta profissional mais no futebol, nós vamos ter que fazer pro bancário, nós não podemos dar fazer essa honraria, vamos dizer, só para os atletas. Esse é um problema. Mas o que eu ouvi agora também, que o doutor Caputo deu um desembargador Caputo, ministro Caputo, ele numa palestra na PUC, ele falou sobre isso. Ele falou, a serenidade esportiva dá vontade de que volte isso, tenha a competência de julgar outras matérias relativas ao desporto, mas que pela limitação constitucional não pode julgar. A oralidade, por exemplo, né? Recentemente, um curso que eu coordeno de Direito do Trabalho, veio um professor, amigo nosso, o Hugo Mansuetti, falar sobre a oralidade no processo do trabalho. Ele disse que a oralidade não existe, que tudo é reduzido a termo. E eu até escrevi um artigo, coisa de 1 ano e meio, 2,
de um trabalho que eu fiz em outro país, eu escrevi o seguinte, que a oralidade no processo de trabalho brasileiro é escrita, que é um contrassenso. Mas aí eu falei para o Mansueto, você sabe onde a oralidade existe? Na justiça desportiva. Inclusive o instrumento de mandato. É. A procuração, o representante do clube, geralmente acontece, ó, meu advogado, tá resolvido. Está resolvido. Sem formalismo. Não tem aí nenhum o formalismo. julgamento, tem tribunais não de futebol que já se viciou em escrever, né? Criar emendas, acordos. Porque nos tribunais de outras modalidades é assim. Vem, faz a defesa, foi indicado, para não dizer indiciado, Sim. que é meio pesado, né? Foi enquadrado no artigo tal do denunciado, código... a gente põe denúncia. Como Eu denúncia, sei que é denúncia. Denúncia. Denunciado. Foi denunciado no artigo tal, as penas... Senhor relator, eu acho que foi por isso e aquilo, senhor não sei o quê, por Dá isso direito à defesa, tal, pô. Aí passa o resumo, simplesmente condenado a tantos jogos, tantas partidas ou tanto tempo, tchau e benção, está resolvido, acabou. Não, nós criamos, desde o ano passado, nós estamos no Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Interno do Pinheiros. Eles não acreditam como é simples o negócio. Só que o que a gente colocou, é uma coisa rígida, ou seja, acabamos com o quebra-pau, com aquela coisa arbitrária mesmo. Não, rígida não é arbitrária. Não, arbitrário pelo seguinte, é rápido. Tem direito, mas tem o contraditório. Contraditório, ampla defesa, é dado toda a defesa para o denunciado, mas o que é interessante é isso, pouco papel. Hoje é a modernidade, e tudo via internet é o que liga toda a situação. Não, tem que... isso é bacana. Você falou do doutor Aprobato, né, grande mentor também nosso do direito esportivo, nosso grande líder no direito esportivo. Uma vez ele veio aqui ao programa e ele falou bem isso. Ele falou, olha, eu tenho amigos desembargadores que falam que inveja, entre aspas, ou que admiração que eu tenho pela justiça desportiva. Ele falou, inclusive, numa palestra da semana passada na PUC, falou do Caputo. Eu assisti a palestra e ele falou, o Caputo me disse, que inveja, vocês trabalham mais do que eu, vocês conseguem julgar mais coisa do que eu, que gostaria de julgar. Mas eu estou de mãos atadas porque eu tenho um formalismo exagerado, um formalismo de uma série de coisas que a justiça desportiva, apesar de não ter, é extremamente justa. Ela não tem, apesar de ela ter os princípios do contraditório, o princípio da defesa. Os princípios desportivos são maravilhosos. E os princípios do direito. Do direito. E agora, uma série de situações que realmente deixa... Eu sou suspeito, porque há 21 anos eu pratico, eu exerço essa minha profissão dentro do direito esportivo e vi tudo essa evolução, né? Então eu vi como que era, vi como está, e eu acho que nós evoluímos muito e estamos engatinhando ainda, nós temos muita coisa para evoluir. Tá bom, Marcelo, eu vou para o intervalo e a gente volta rapidinho, que eu tenho um monte de coisas aqui para te perguntar, tá bom? Fique por aí que nós voltamos em seguida. Estamos de volta com Direito Desportivo em Debate, hoje recebendo o Dr. Marcelo Trevisan de Góes, popularmente conhecido só como Marcelo Góes, da Justiça Desportiva, que é advogado especialista em Direito Desportivo. Bom, agora que vou te fazer a seguinte pergunta, né? Você começou lá em 91, nos tribunais, né? Você se formou o primeiro grande caso que eu atuei, a cusparada do Neto. Você advogava para o Palmeiras na época? O doutor Góes, meu tio advogava Palmeiras, e tinha nesse caso, nesse processo específico... Para quem não sabe, conta o que aconteceu nesse processo. O jogo Corinthians e Palmeiras, em 91, o Neto foi expulso, não aceitou a expulsão dele, e tinha um árbitro que se chamava José Aparecido, que foi o árbitro que expulsou, ele perdeu a cabeça, foi em direção ao árbitro e desferiu uma cusparada. Foi uma situação que... teve até no exterior, teve repercussão no exterior, repercussão nacional, e foi feito esse julgamento. Esse julgamento eu tinha um mês de tribunal, então eu nunca vi foi a primeira vez que apareceu tanta televisão num tribunal, num julgamento. Tinha uma agravante na cusparada que criou mais celeuma, porque o árbitro é negro. Sim. Foi até meu aluno, Zé. Sim, então estava ali que parecia até uma
uma afronta não só ao ser humano, mas em razão dele Mas ser... não tinha nada, não tinha nada a Mas ver com o que se dizia era o seguinte... Hoje o Neto virou meu amigo e eu conversei... Os dois já vieram aqui. Eu conversei com ele e falou que é a única coisa que ele se arrepende no futebol. Então, mas na época eu lembro muito bem desse episódio que falavam o seguinte, que se fosse um árbitro branco ele não teria feito isso. Aí, por isso que se criou a grande celeuma. Não, mas esse foi o problema. Esse eu acho que ele perdeu a cabeça como seria para qualquer... Mas eu lembro que hoje no Código nós temos até capítulos específicos do racismo. Até porque se eu me lembro de direito penal bem... Hoje mudou muita coisa. Injúria, né? Sim. Injúria real. E naquele tempo, naquela época, ele só pôde ser enquadrado como uma agressão ao árbitro. Então, além de ofensa moral e agressão. Agora, foi colocado como agressão, ele pegou 4 meses de suspensão. Como eu conheço os dois, o Zé Aparecido foi até meu aluno, um sujeito super legal, bom de papo, rapaz, conta cada história. Aí se o Neto ficou arrependido, ele teve também o seu sentimento de, perdoei, aquilo foi coisa de momento, ele estava com raiva, ainda eu brinquei com ele também, você expulsa o cara sem razão, ele falou, não, aí não. Bom, e aí aqueles tribunais, os tribunais em 91 e atualmente, você acha que hoje estão melhores preparados? Até a forma que a Lei 9.615 determina, né, de ter 9 representantes. Sim, agora nós temos a proporcionalidade, né? Então nós temos que a federação indica 2 membros, os clubes participantes indicam 2 membros, os atletas indicam 2 membros, a OAB... 2 advogados, aí que tá, 2 membros... Porque os outros não precisam ser advogados. E os árbitros indicam 1 membro. Eu acho, são 9 membros indicados, eu acho que o Tribunal Pleno está muito bem, na proporcionalidade, muito bem representado. Mas o que preocupa são as comissões, que aí não há nenhum tipo de critério. Aí fica a critério tão somente... são escolhidos pelos próprios membros do Tribunal Pleno. Mas olha, a experiência que eu tenho, eu só tenho amigos nesse tribunal, amigos que eu digo, a convivência semanal. É uma família do direito desportivo, né? Sim, são pessoas sempre que a gente está encontrando. Você já respondeu outra pergunta que eu tinha aqui, se a forma de composição dos tribunais é ideal. Não é ideal, eu acho que os tribunais, é que existem os tribunais plenos. O pleno você acha que está legal? Eu acho que é perfeito. Eu acho que há que se ter aí uma regra também para a composição das comissões disciplinares. Como você sabe que o direito desportivo é muito específico, vamos explicar ao pessoal de casa como funciona. O doutor Marcelo disse o seguinte, são 9 membros que a lei manda. 2 representantes da federação atletas, ou confederação. Da federação, 2 dos clubes, 2 da OAB. 2 da OAB e 1 de árbitro. 1 dos árbitros. Bom, há uma composição plural. Isso nós estamos compondo o tribunal. Pleno. Só que tem a primeira instância do tribunal, que são as comissões que têm geralmente 5 membros. 5 membros, até 5 membros. E esses 5 membros são indicados pelos membros do tribunal. Esses que vieram ou do Superior Tribunal. Vamos dizer assim, para dar um exemplo para o pessoal de casa, como que é no futebol brasileiro. Então nós temos o STJD, formado por 9 membros. Aí nós temos o presidente, Dr. Rubens, e mais 8 que compõem o Tribunal Pleno. Das comissões disciplinares, que são a primeira instância do tribunal, do STJD, do futebol brasileiro, nós temos, no caso do Rio de Janeiro, no caso do futebol, nós temos 4 comissões 4 de 5. Uma funciona na segunda, outra funciona na terça, outra funciona na quarta e outra funciona na sexta. Então, para o pessoal na entender, veja bem, as comissões seriam as varas e o tribunal seria o TJ. Isso. Enfim. Seria, mais ou menos. A primeira instância seria essa. E nós temos, como primeira instância aqui em São Paulo, também as comissões disciplinares, da mesma forma, e que julga nós, federações, não só em São Paulo, mas em todas as federações nacionais, nós temos, em cada estado, cada federação, tem um tribunal e uma comissão disciplinar. É aí que eu acho que o grande erro, você me permite, só o grande erro, que é a supressão de instância. Que isso pouca gente sabe. Se o Neymar aqui em São Paulo, jogando pelo Santos, der uma cusparada, vamos colocar, no árbitro, no Campeonato Paulista, ele vai ser julgado pela comissão disciplinar da Federação Paulista, pelo Tribunal Pleno da Federação Paulista e pelo STJD
do Tribunal da Confederação, da CBF. Se ele fizer a mesma cusparada no Campeonato Brasileiro, ele vai ser julgado só pela Comissão Disciplinar e pela STJD. A supressão de instância. É o que se diz. Na mesma situação, ser tratado de forma diferente. Isso é uma... Eu dei um negócio de Neymar, pelo amor de Deus. Eu só quero colocar um exemplo. Até porque, para se colocar, a pessoa faz uma infração num campeonato estadual, ela tem mais chance de ser julgada ou ter uma instância a mais. Ter a justiça aplicada do que aquele no campeonato nacional, que só vai ter 2. Sabe o que o pessoal fala? Antigamente, desculpa de cortar. Por favor. Antigamente existia. Não, antigamente, que eu já estou colocando meu tempo já, né? Teu tempo de início. Sim. Existia o Tribunal Especial, que era entre uma comissão e a última comissão, para os campeonatos nacionais. É uma coisa de se pensar, se aplicar aqui. Para os campeonatos estaduais ou interestaduais, né? Porque você Rio, também... São Paulo, tudo é julgado por lá. A Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Bom, sabe que tem o papo de botequim, né? E o papo de botequim é o papo mais sábio do futebol. Não é? Mais que mesas redondas. E não vamos acabar com isso colocando telão, colocando... vamos parar para ver a imagem. Pô, acabou. Isso é bobagem. Isso eu acho uma grande bobagem. A gente fala bobagem, parece que é o dono da verdade. Não. Minha opinião. Eu acho que acaba. Veja bem. Então o sujeito está lá no bar e fala, poxa, o jogador do meu time foi denunciado lá para o tribunal e o árbitro nem cartão amarelo deu. Se o árbitro achou que aquilo não foi falta, por que agora ele foi denunciado lá? E aquela pergunta que o nosso amigo Aprobato fala com ele fica até nervoso. Esses tribunais não passaram a reapitar as partidas? Não, eu estou te falando que existe no tênis, existe o árbitro de cadeira. Não tem o árbitro de cadeira? Tem. No futebol criaram o árbitro de sofá, aquele que fica no sofá. Foi falta. Agora não. Olha, não, ele deu amarelo, devia dar o vermelho. Acabou isso. E acabou por quê? Acabou porque o código disse que quem manda, quem tem o poder discricionário do jogo de futebol é o árbitro. Então, a decisão do árbitro não pode ser mudada. Jamais. Apenas, então, somente se passou despercebido alguma coisa por ele ou se ele não aplicou a lei. Aí ele tem que ser punido também. Se ele não aplicou corretamente a regra do futebol e não fez aquilo que tinha que fazer, ele tem que ser punido. Mas se ele interpretou mal, digamos... Não, mas agora não pode mais. Se ele deu amarelo, não pode mudar o amarelo mais. Não é mudar o amarelo. Ele deu amarelo porque ele achou que aquela entrada foi uma entrada não tão violenta. Mas quem vê na televisão... eu vou te dar um exemplo recente. Como é que chama? Lá o Sheik do Corinthians. Ele pisou no rapaz, lá do... Acho que contra quem foi? Foi contra o Avaí, se eu não me equivoco. Ele pisa no rapaz, o juiz veio e só deu amarelo. O nosso amigo Paulo Schmidt, da Procuradoria do STJD, da CBF, vai e denuncia, e ele pegou acho que 2 ou 3 partidas, não disputou. Ele pegou uma partida, a última contra o Palmeiras, ele não participou na final no Campeonato Brasileiro de 2011. Nesse caso, o que o código diz só em casos de extrema relevância, ou seja, em casos graves e violentos. Então eu vou... Eles devem ter considerado que aquilo foi um caso grave. Então aí, sabe o que o pessoal em casa está fazendo? Quem apresenta programa fica meio mediúnico. Então voltou a ter o cara que apita do sofá. Porque o árbitro no campo, ele não pisou por querer, foi uma entrada tal, amarelo até pela briga. Aí o nosso amigo, no caso, foi o Paulo Schmidt que denunciou, mas estou falando pelo Paulo, até porque ele só denunciou o tribunal que puniu. Estava lá no sofá, na bela casa, né, Paulo, em Curitiba, e falou, não, ele fez de propósito, eu vou denunciar amanhã. Não, eu acho que aí, eu também acho que tem esse, o promotor, o procurador, tem esse direito também. Eu não vejo, eu acho que ele tem esse direito. Apenas, então, somente, eu acho que quem vai julgar, eu acho que tem que tomar consciência, o árbitro era uma testemunha ocular, ele que deu amarelo. Então vamos começar por aí. Peraí, se é ele ter o poder de discricionário, ele ter a autoridade dentro de campo, se ele deu amarelo, por que eu vou mudar? Esse caso eu concordo. Só se for uma câmera, dessa câmera, o árbitro não tinha essa visão. Então, aí sim. Ou quando o árbitro não viu, foi aquele caso do rapaz do Flamengo que deu um murro no Liedson.
O árbitro estava de costas, o bandeirinha estava olhando para o outro lado. Sim. Eu nem lembro o nome do rapaz, que ele pensou, eu vou dar aqui que ninguém vai ver, né? Com milhares de pessoas no estádio. E é uma covardia com a arbitragem hoje. Nós temos 3 árbitros com 25 câmeras no jogo. Porque nos anos Então, 70 arbitrar futebol era fácil, né? Porque 2 câmeras, uma de perto, em preto e branco, e uma de longe. Uma ampla. Ninguém vê nada, geral, né? Até hoje ninguém sabe dizer se aquele gol do Leivinha contra o São Paulo em 71, com o Armando Marques... Foi feito com a mão ou não? Ninguém sabe. Já voltaram para cá, mesmo a bola lá de 66 da Inglaterra, tem gente que mede e fala, não entrou, não entrou. E a Portuguesa e Santos? Se tivesse alguém transmitindo, eles teriam a bolinha. Nunca iam falar, ainda falta um chute, não pode ir embora. Para quem não se lembra, é que a Portuguesa e Santos em 73, faltavam ainda 2 batedores para o Santos, estava 2-0 para o Santos e acharam que já tinha acabado. Eu lembro bem, toda a imprensa falou, Santos campeão, é o último campeonato do Pelé, talvez. Meu pai era repórter de campo nessa época. Ele estava atrás do gol. E ele nem lembrou também. Ele falava, o pessoal falava, tá faltando. É que faltavam 2 caras que... Ele não vai perder. O Pelé e o Mengalva que faltava. Não, o Mengalva não jogava mais. Não, era Pelé e... Edu, sei lá, não lembro. Acho que era Edu. Eram 2, eu não lembro também. Mas eu lembro que o pessoal da Portuguesa foi embora, você sabe dessa história? Eu sei, eles entraram com chuteiro e tudo. Eu sei, era o técnico Otto Glória. Otto Glória. Mas você sabe por que isso? Porque antes, cobrança de pênalti eram 3 pênaltis. Sim. Eram 3 pênaltis. E não 5 como hoje. Mudou naquele ano. E aí o Armando Marques se atrapalhou. Se confundiu. Porque falou, já foi. Acho que quem acompanha futebol da velha guarda se lembra que eram 3 pênaltis. Tinha uma época até que se cobrava os 3 de uma vez e depois passava para outro time. Era uma pressão lascada, né? Porque imagina, um que fez os 3 gols e o outro tinha que cobrar 3. Por isso que na hora do sorteio dava um pega danado. Ô, Marcelo, a gente está quase terminando, mas eu quero te ouvir aqui sobre o seguinte assunto. Você foi o primeiro ouvidor do Corinthians. Sim. Quando veio o Estatuto do Torcedor, ele mandou-se criar o ouvidor nos clubes e nas competições. Sim. Como ouvidor, você ouviu muita bobagem? Olha, não digo bobagem, mas foi uma experiência incrível, uma experiência inesquecível até. Porque quando o Estatuto do Torcedor foi criado, se eu não me engano, 15 de maio de 2003. No dia 16 de maio de 2003, eu cheguei no Corinthians. A secretária do Dr. Alberto Olivo falou, olha... Você escuta bem? Você já falou com o Dr. Roque Citadini? Eu falei, não. Não, porque você foi escolhido ouvidor do Corinthians. E o que é isso? Eu sabia que o ombudsman, até brincava, o ombudsman. Falei, e agora? Eu estudei bastante, eu fui atrás, fui ver o que é. Eu falei, eu não vou passar só por ter uma honraria, ter um nome, né? Mas ter um cargo, né, que eu queria dizer. Mas eu vou exercê-lo. E aí foi legal? Eu fiz funcionar. Eu fui atrás de tudo para cumprir o Estatuto do Torcedor. O Corinthians foi usado como laboratório. O primeiro jogo sob a égide do Estatuto do Torcedor foi um Corinthians e Fluminense. Eu lembro. Eu estava. Mas não lembro, nós perdemos. Perdemos 2-0. 2-0 Fluminense, esse mesmo. E foi era um laboratório. Porque eu participava da mesma comissão, mas eu estava mais ligado à alteração da Lei Pelé. Sim, mas nós fomos nesse jogo. Era o Portela que estava por isso. Exatamente. Isso. E aí nós ficamos como ouvidor, tinha um canal de receber e-mails de reclamações pelo site do Corinthians. E também durante o jogo, eu chegava no jogo 5 horas antes de começar o jogo, embora 2 horas depois. Todo mundo reclamou. O dia do River Plate, por exemplo, eu saí 4 horas da manhã. Mas estava lá, na briga, na alegria e na tristeza, estamos lá. É igual casamento. Né? Mas eu recebia muita coisa, era muita reclamação. Pedido de jogador, tem que contratar esse, tem que fazer aquilo. Mas também reclamações que a gente ia atrás e realmente tinha coisa errada. Muita coisa com relação à minha entrada, muita coisa com relação a ingressos para deficientes. Pacaembu tem uma situação muito diferente de outros estádios. Como é um estádio municipal, tem muita lei que incide ali. Então, professor que não paga, menor de 12 anos, é maior de 65. Promotor, juiz. Delegado. Eu não sei como está. Parece que eles tentaram resolver isso. Mas tem a lei. Era uma situação bem complicada. Marcelo, o nosso tempo já acabou. Quero te agradecer mais uma vez por você vir aqui ao nosso programa, tá bem? Sempre uma alegria te rever. E estamos à disposição. Tá bem. E a você de casa que nos acompanha, muito obrigado. Eu espero seus e-mails no desportivo@iidd.com.br e entre no site do Instituto, www.iidd.com.br,
que nós temos lá cursos de pós-graduação e outras notícias para você. Eu te espero aqui na próxima semana com mais um Direito Esportivo em Debate. Tchau!